Sou Dácio Vivas, coordenador técnico científico do Instituto Guararema para a Sustentabilidade e desde 1982 desenvolvo uma ponte entre ciência e educação e dessa forma visando desenvolver sustentavelmente o nosso ambiente. Nós estamos no cordão interno da Restinga de Maricá. Essa é uma restinga, é uma vegetação de restinga bem característica, com os moitões, que são essas estruturas vegetais que se acumulam, e dessa forma a gente consegue perceber aqui a formação de muita matéria orgânica, de serapilheira. E essa matéria orgânica que vai dando substrato para que outros vegetais de maior porte venham colonizar esses moitões. E os moitões, eles são uma característica importante de colonização desse ecossistema de restinga. Aqui a gente consegue perceber que todo o substrato ele é formado por areia. E dessa forma, essa areia possibilita a permeabilização da chuva. E assim torna a superfície da restinga uma superfície seca. E dessa forma, por estar seca e desidratada, as raízes precisam recolher água de uma parte mais profunda do solo. Isso é importante porque as raízes desses vegetais ficam mais profundas e dessa forma fixam toda essa areia para que o vento não carregue e não venha a dar mobilidade a esse material. Uma outra estratégia que os vegetais da restinga desenvolveram são as folhas invaginantes. Essas folhas das bromélias, elas captam a água do sereno e da chuva e dessa forma cria um verdadeiro tanque onde os animais vêm para beber água e ao mesmo tempo desenvolve uma série de larvas de insetos no seu interior, possibilitando o início de uma cadeia trófica e dessa forma outros animais como os anfíbios. Aqui em Maricá nós temos um sapinho pequenininho que ele vive aqui dentro dessas bromélias, são sapinhos da bromélia. Esses sapinhos eles são característicos e bem específicos desse tipo de ambiente. Olha o que encontramos aqui, um líquen, quer dizer, vários líquens colonizando um vegetal, aqui uma árvore. Esse espécime chamado líquen, ele é uma associação de hifas de fungos, que são aqueles filamentos dos fungos, com algas. E dessa forma criando uma estrutura intrínseca que coloniza toda essa região de restinga, devido ao seu hábito que não requer muita quantidade de água, porque tem uma possibilidade maior de se reidratar ao longo da noite através de todo o sereno que vem da batida das ondas no mar, que traz essa água para cá e eles captam essa água e dessa forma conseguem manter a umidade necessária para o seu desenvolvimento. Esse é o líquen, é um líquen específico, amarelinho, que já está com uma série de estruturas de reprodução. Então, pessoal, é outra característica da restinga a presença de líquens, essas estruturas interessantíssimas. Nós temos os líquens crustáceos, que são esses líquens que desenvolvem em cima de pedras e também desenvolvem em cima de vegetais. E temos os líquens arbóreos, que parecem árvorezinhas que se estruturam de forma a captar a umidade e assim desenvolver suas atividades biológicas.
Ao fundo nós estamos vendo a Lagoa de Maricá. E a interface da Lagoa de Maricá com a Restinga cria um ecossistema bem característico de inundação, onde tabuas, que são plantas onde o pessoal faz esteira, o pessoal de artesanato de Maricá faz esteira, e também uma série de outras plantas bem adaptadas a esse fluxo de água doce que encosta nesses cordões pleistocênicos na parte interna da Restinga de Maricá. Aqui nós observamos duas formas de posicionamento de uma bromélia. Aqui são bromélias que se adaptam em cima de outros vegetais, chamadas epífitas. Aqui nós temos uma tilânsia. E aqui na parte inferior nós temos as bromélias que crescem no solo. Então nós temos essas duas estruturas, a bromélia que cresce no tronco, chamadas epífitas, e as bromélias que crescem no solo. A Restinga de Maricá vem sofrendo ao longo dos últimos anos, com a ocupação humana, uma série de agressões, dentre elas o depósito de lixo, as vias que cortam esse ecossistema, a caça e a captura de animais silvestres, a invasão por espécies exóticas. E dessa forma, todos esses impactos vêm destruindo esse ecossistema riquíssimo e tão importante para o território de Maricá. Que ecossistema riquíssimo esse! Um ecossistema que se desenvolveu entre a Lagoa de Maricá e esse cordão arenoso que é o cordão interno da Restinga de Maricá, onde várias plantas adaptadas a esse ecossistema desenvolvem e possibilitam uma fauna também riquíssima, principalmente uma avifauna que deixa qualquer ornitólogo de queixo caído. Podemos observar agora o cordão interno da Restinga de Maricá, naquela região que vocês podem ver mais escura. Depois, uma depressão e logo depois da depressão, um cordão externo de areia, acumulada durante um período mais recente, geologicamente mais recente. E logo depois, a nossa praia. Eu vou apresentar para vocês agora uma palmeira muito importante nesse ecossistema. É o guriri, a palmeira da Restinga de Maricá. Essa palmeira é importantíssima para o estabelecimento de outras plantas ao redor dela, porque ela contribui com muita matéria orgânica e dessa forma contribui para enriquecer o solo de forma que outras plantas possam colonizar essa área e assim criar as famosas moitas. Chegamos ao final da nossa jornada na Restinga de Maricá. E eu deixo aqui uma mensagem, a mensagem de preservar esse ecossistema riquíssimo, esse ecossistema que traz importantes contribuições, principalmente para a segurança, para a proteção do sistema lagunar de Maricá. E dessa forma, vamos preservar esse ecossistema riquíssimo que foi dado de presente para todos os moradores dessa linda cidade de Maricá.